Olá, comunidade concurseira, estamos começando mais uma live especial. Um abraço para minha mãe, obrigado, um abraço para o Juninho também que está aí na live. Vamos começar uma live sensacional, mais uma live, é a live de encerramento dessa que nós denominamos aqui de semana de aceleração, semana para acelerar os estudos. Queria só pedir uma coisa, quem está aí, Júnior, fala para mim, tá dando para ouvir bem, tá dando para ver bem aí as imagens, tudo. O também está aqui, tem um pessoal chegando, tá dando para ouvir bem, ver bem. Já o professor José Roberto está chegando também. Hoje nós vamos falar de como elaborar resumos eficientes. Vai ser uma live espetacular. O resumo se tornou um grande vilão dos estudos e a gente vai tentar abordar isso de uma forma um pouquinho mais dialogada, um pouquinho mais ponderada sobre esse assunto. E já a gente vai estar aqui com o professor José Roberto Melo Porto, que é defensor público do Estado do Rio de Janeiro, um dos grandes juristas do Brasil. Vai ser uma honra muito grande receber o professor aqui hoje. Mandar um abraço para a Andressa, mandar um abraço para o meu pai, para a Adriana, mandar um abraço para o nosso amigo Tiago, do Resenha Concurso. Um grande abraço para você, meu irmão. E todo mundo que está aqui. Essa live foi uma live que eu acho que a comunidade concurseira conquistou. Não é que o Mauro e o Júnior conquistaram essa. Nós conquistamos uma live muito grande com alguém que tem muito a somar para você. Muito, tem muito conhecimento, tem muita bagagem para dividir com a gente. Então é uma honra muito grande hoje a gente receber aqui o professor José Roberto. Há pouco eu falei com ele, já ele deve estar chegando aí. A rotina de concurseira também está entrando aí. Sejam muito bem-vindos, aguardem só um minutinho. O tema de hoje vou até escrever aqui, resumo, como elaborar resumos eficientes. Estou escrevendo aqui, como elaborar. Pessoal, fica aqui na live, já a gente vai começar, beleza? O tema de hoje é como elaborar resumos eficientes. Estou só escrevendo o tema, vou fixar ele aqui. Pronto. Está fixado, o tema aí é como elaborar resumos eficientes. Esse é o nosso tema de hoje, com a presença do professor José Roberto Melo Porto. Viu? Já a gente está começando. Beleza, pessoal? Antes da gente começar, saudar também a Pri, que está aí. Saudar a minha esposa, que está aqui também. Mandar um beijo para ela. Está aqui perto de mim, aqui da sala. Viu? Um beijo, amor, um beijo pro meu filho. Pessoal, um abraço pro Fernando, um grande abraço, Fernando. Essa semana foi uma semana fantástica, né? Ou seja, nós recebemos aqui, começamos recebendo o professor Rafael Barbosa e agora nós recebemos a professora Gabi. Então, poxa, foi dois momentos. Quando nós falamos com o professor Rafael, nós fizemos muito o aspecto técnico da preparação, né? O aspecto técnico. Falamos muito sobre assuntos extremamente relevantes dentro da preparação, aqueles que estão estagnados, aqueles que estão parados no índice de acerto. A professora Gabi deu um show, deu um espetáculo aqui sobre inteligência emocional. Acho que nunca antes esse assunto foi tão bem abordado. Com certeza a professora Gabi, no mundo dos concursos, talvez seja quem mais saiba refletir sobre esse assunto. Foi uma live sensacional. E hoje nós vamos fechar com esse terceiro dia, né? Com essa live tão esperada com o professor José Roberto Melo Porto. Pessoal, mas eu aproveito quando o professor não chega aqui que nós vamos ter mais lives na semana que vem. Semana que vem nós temos mais lives já confirmadas. Na quarta-feira nós temos uma live com a Camila, que eu tive aqui com ela conversando sobre cronograma, como elaborar cronograma. E a gente vai fazer mas só que o tempo foi insuficiente para abordar todo o assunto. E nós vamos fazer uma nova live agora na quarta-feira, que vai ser um aprofundamento daquela live. Nós vamos falar sobre mais coisas sobre cronograma, pré-edital, pós-edital, vamos tirar dúvida. Então você não pode perder também, nem ficar de fora. E na quinta-feira, o Júnior está aqui, pode confirmar se é na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou estar com o Júnior, depois de tanto tempo. A última live que eu fiz com o Júnior foi lá em janeiro. Se eu não estou enganado, foi lá em janeiro que a gente fez a nossa última live juntos. Então, na quinta-feira, marque na sua agenda, eu vou estar com o Júnior. Nós vamos fazer uma live sensacional para vocês. Um grande abraço aí para o nosso amigo Conquistando o Alvo também.
Deixa eu ver aqui, Júnior. Alguém sabe falar se o professor já chegou? Se o professor está aí? Deixa eu ver se o professor já chegou. Não, o professor ainda não chegou. Já deve estar chegando aí. Então, o Júnior está aí, né, Júnior? Vai ser na quinta-feira mesmo, né, Júnior? A nossa live. E nós vamos só estar falando sobre isso. Então, na semana que vem, quarta-feira, eu vou estar falando com a Camila sobre como elaborar, sobre como elaborar o cronograma. Ou seja, nós já falamos a primeira parte, mas nós vamos aprofundar esse assunto. E na quinta-feira eu vou estar com o Júnior. Nós vamos pensar um assunto aí sensacional para trazer aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a sua preparação. O professor não chegou ainda, mas hoje nós vamos tratar sobre o tema, tá aí, como elaborar resumos eficientes, beleza? Você não pode perder. É uma live sensacional, uma live que é crucial para vocês, beleza? E para vocês entenderem, compreenderem como é que você monta, como é que você elabora esse resumo que seja eficiente. Realmente não é qualquer resumo que é útil, né? Muitas vezes hoje, de certa forma, há uma demonização dos resumos, mas eu acredito... Ó, o professor chegou aqui, ó. Deixa eu chamar aqui o professor. O professor aqui. Fala, meu querido. Fala, professor. Uma grande alegria, uma grande honra para nós aqui da comunidade. Estava falando aqui pro pessoal que para nós é uma conquista. Eu tava até perdido, é tanta live aqui que eu até apanhei para achar, cara. Foi mal. Esse horário é o horário do boom das lives aí, né? Doideira, cara. A gente estava falando que para nós é uma grande honra receber o professor. Para quem não conhece, o professor Zé Roberto é defensor público no Rio de Janeiro, um dos principais processualistas hoje do Brasil. A gente tem uma honra mesmo de receber ele aqui, né? E de ter aceitado o nosso convite. Professor, eu sei que a gente tem muito conteúdo para conversar, mas eu queria começar saindo um pouco do tema do nosso assunto de hoje, porque eu vi hoje um vídeo seu no YouTube, cara, que ele mexeu comigo, sabe assim? E eu queria que você começasse falando sobre ele. Eu vi um vídeo seu, fui pesquisar no teu Instagram, no seu YouTube, e vi um vídeo que você falava sobre o ponto de honra, e aquilo mexeu, aquilo foi sensacional, aquilo foi uma ideia brilhante demais. Porque vendo um outro vídeo seu, e realmente a gente só consegue passar, né, professor? Tenho certeza que até você falou sobre isso. Quando a gente alcança o máximo do nosso esforço, quando o nosso esforço ele é máximo, principalmente dentro do estudo para concurso, a gente consegue diminuir o nosso tempo de aprovação, né? Eu olho para a minha preparação, e hoje vendo até um vídeo teu, eu demorei 3 anos para chegar nesse cargo que eu estou hoje, que é de consultor legislativo da Assembleia, e para interromper o meu ciclo de estudo. Mas se eu tivesse dado o meu máximo esforço, com certeza isso teria sido abreviado, porque eu consegui dar esse máximo esforço mais ou menos em 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. Mas eu olho assim, olhando para trás, eu vejo que nós conseguimos mesmo gerar esse máximo esforço quando o estudo passa a ser algo natural e não mais algo forçado, que é isso que você fala até nesse ponto. E para tornar esse estudo como algo natural, e ele é tão natural que eu tenho certeza que acontece na sua vida, hoje eu já sou concursado aqui na Assembleia há 5 anos. Então eu parei de estudar, alcancei aquele meu objetivo, mas ainda assim o estudo é algo natural para mim, continua sendo a principal atividade que eu executo na minha vida. E você falou que para nós conseguirmos atingir esse estudo como algo natural, a necessidade desse ponto de honra. E aí eu passo a pergunta para você, professor, o que seria esse ponto de honra? Divide aí com o pessoal, porque ele é tão importante para essa preparação para concurso. Eu achei sensacional e quem está aí vai também achar sensacional esse raciocínio, professor. Que bom, meu querido. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Pô, uma alegria poder estar conversando com vocês. Vocês procuraram lá no direct, né? Pô, a gente vai se falando direto. Eu gosto muito. A gente tem vários alinhamentos aí, pô, morais e essa própria dedicação a ajudar a galera aí no concurso, né? Na verdade é o seguinte, cara. Olha, pessoal, olha o livro que eu estava lendo aqui antes da live aqui, ó. Vamos ver. Esse é bom, pô. Esse eu já li. Pô, você é o Mauro, né? Eu sou o Mauro. Show. Tu tá em Pernambuco. Isso. Em Pernambuco, isso. Show. Maneiro. Mas tu é de Brasília? Tu nasceu em Brasília também? Eu nasci em Goiânia e morei muito tempo em Brasília, porque meu pai meu pai trabalhava em Brasília, então Goiânia é ótimo. Porra. Exatamente. Melhor coisa que tem, disparado. Eu não aguento essa galera, meu irmão. A galera é assim, bem no show do Paul McCartney, aí a galera bota faixa na cabeça, ama o Paul McCartney. Aí ouve Luan Santana, acha uma porcaria Luan Santana. Porra, se o Luan Santana cantasse Submarino Amarelo, eles iam achar um lixo. Mas exato. Como o McCartney, porra, enfim, isso aí é tema para uma live inteira. Cara, então, pô, maravilha a gente poder estar junto aí nessa oportunidade. Sempre que vocês quiserem, a gente tem muito, pô, a dividir junto aí. Cara, sabe o que eu percebo pra galera no concurso? E vocês também, né? Com certeza. A verdade é que a galera demora para passar
que erra muito, cara. A verdade é essa, né? Quem É errar verdade. menos, passa antes. Essa é a verdade. Verdade. Hoje mandaram uma pergunta aí pra mim, quanto tempo em média demora para passar? Eu nem respondi, mas não tem isso. A galera quer um Tem sim, tempo. verdade. Porra, já comprar passagem. Um ano e meio, então daqui a um ano e 7 meses eu tô viajando pra Europa, passando tudo no crédito. Não é assim que funciona. A gente nem sabe, né? A verdade é essa. Quanto vai É demorar? verdade. Não dá pra O saber. primeiro colocado aqui do meu concurso, que inclusive hoje é meu chefe, ele passou, ele estudava praticamente há um ano. Ele estudava há um ano. Viu? Mas com certeza ele não errou nada nesse caminho, né? Esse caminho dele foi Cara. retilíneo, né? Tem várias Entendeu? coisas assim, mas o pessoal olha também às vezes, né, Mauro, aí vai falar, pô, mas você estudou a faculdade toda. Cara, porra, eu levei a faculdade pior, duvido que alguém tenha levado a faculdade muito pior do que eu, assim, sabe, do ponto de vista de aprendizado, decorar, sair com conteúdo, pô, zero, entendeu? Então, assim, eu comecei a estudar quando eu me formei mesmo. E graças a Deus, um ano de estudo eu tinha passado já. Tava passando ali para a Defensoria do Paraná, depois um ano e meio tinha passado na Defensoria do Rio Grande do Sul, e na do Rio, 2 anos tomei posse. Então foi rápido, assim, não dava para ter sido mais Foi rápido. rápido que eu passei, então logo eu pude. Mas esse aspecto aí do ponto de honra é interessante, cara, porque eu nunca fui muito estudioso do ponto de vista, assim, de mesmo ler em casa, sabe? Eu não era o cara que ficava lendo Dostoiévski no tempo livre, eu jogava FIFA, jogava bola, entendeu? Era isso que eu fazia. Eu estudava no colégio, pô, faculdade mais ou menos. Depois disso, longe de ser um cara estudioso, assim, sabe? Lógico que, pô, tem um certo senso do que é estudar mesmo, do nível de perfeição para eu dizer, estudei a coisa, é difícil, né? Mas nunca fui um cara estudioso. E aí, nessa rotina de estudar para concurso, quando eu comecei, eu não sabia se eu ia passar. Eu falava, cara, ferrou, fiquei 5 anos na faculdade levando nas costas, agora como é que eu vou tirar esse prejuízo? É desesperador. Aí tu olha matéria de gigantesca, administrativo, penal, um monte de coisa que tu não conseguiu estudar em 2 anos, vai ter que estudar tudo junto ao mesmo tempo. É meio desesperador. E aí enfim, eu dei tudo que eu tinha, né? Podia ficar em casa estudando o dia inteiro também. Mas, enfim, todo o tempo que eu tinha estudado, e a verdade é que, cara, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu fui me tornando um cara estudioso, pelo menos no sentido assim, se tornou algo mais fácil para mim. Isso é importante para a galera que está começando, que às vezes olha e fala, cara, eu não aguento ficar 4 horas estudando, é insuportável. E de fato não é para ser legal estudar, assim, não é uma atividade prazerosa, mas isso vai se tornando mais fácil. Isso é importante que a galera saiba também, né? E aí quando a gente começa a ter essas pequenas lutas concretas lá, quando eu falei do ponto de honra, era um exame. Você pode dizer que é um exame de um ponto específico, alguma dificuldade que você tenha ali na tua rotina, ou, porra, eu não consigo ficar sem olhar o celular muito tempo, eu não consigo acordar na hora para estudar, eu não consigo estudar empresarial, eu não consigo, qualquer problema que tu está tendo. E você pegar aquilo para ser seu ponto de honra naquele momento. A gente tem que entender também, eu não gosto de coach, autoajuda, essas coisas, que também não adianta, o pessoal faz aqueles métodos com sigla, tudo. Nada disso aprova ninguém. A única coisa que aprova é o seguinte, estudar o material certo, estudar da forma certa, mas querer passar mesmo. Tem que querer de verdade passar. Tem que ter uma determinada determinação. A verdade é essa. E aí o ponto de honra te ajuda nisso, a fortalecer a sua vontade e a tua luta concreta. E aí, cada dia que a gente tem uma oportunidade enorme para tentar lutar naquilo, né? Isso a gente pode usar para tudo na vida, mas como quem está estudando para concurso tem essa atividade primordial, é importante que faça assim também, né? Que leve isso como uma atividade principal da vida dela. Óbvio que a gente tem família, tem outros compromissos que podem aparecer, tem que ter também uma certa dose de caridade com os outros, mas tem que levar aquilo como uma prioridade. O pessoal não passa também porque finge que estuda, né, irmão? O pessoal finge que estuda. Esse é outro problema. Porque quer se convencer de que está estudando, o pai finge que acredita, ele finge que estuda e ninguém vai passar. Que coisa ótima. É verdade. E é exatamente isso. Se o pessoal que estava assistindo aí pudesse testar, até depois ver lá no YouTube do professor, tem esse. Tá lá. Tem lá salvo, mas eu acho que um ponto muito decisivo, que hoje talvez vocês saiam com isso como ponto de honra. Eu sei que na tua preparação, talvez tenha muitas coisas que tenham impedindo a tua preparação, talvez seja no teu comportamento, na tua atitude, talvez seja ficar demais no seu celular. Escolhe um ponto, ou pelo menos mais de um ponto desse de honra. Pô, hoje eu vou ficar só 1 hora no Instagram, no máximo, não vou passar disso, porque eu fico 4 horas, é 3 horas a menos que eu estou estudando. Não é possível que você não consiga vencer da tentação de ficar com o celular na mão, poxa.
Porque se você não consegue vencer essa tentação, vai ser difícil você vencer o direito penal, vai ser difícil entrar na sua cabeça o processual civil, vai ser muito complicado esse tipo de coisa. Se você vai acordar 10 horas, 11 horas da manhã, você não consegue, eu acho que é uma coisa sensacional, que está exatamente isso, é você dar o comando e você obedecer o teu comando. Você tem que obedecer o comando que você dá. Em última instância, você comanda a tua vida. Não é possível que você hoje vai dormir 10 horas vai dormir, não consigo, vou dormir, mas você quer dormir que horas? Não, eu quero dormir 10 horas, mas só consigo dormir 1 hora da manhã. Pô, mas você deu o comando para você, então a gente precisa de obedecer o comando que a gente dá pra gente, isso é treinado, né? Ninguém nasce sabendo muitas vezes, mas é possível, quando você estabelece esse ponto de honra, é a coisa mais importante que você tem na sua vida, você tem que ter a tua honra e vencer isso hoje, definitivamente, né? É um termômetro também, cara, porque o pessoal fala, eu quero estudar, quero muito. Olha só, uma coisa que tem que enfiar na cabeça. O cargo público não precisa de você. Se você não quiser estudar, vai ter gente que vai estudar. Entendeu? Ninguém precisa de vocês. Desculpa, ninguém precisa de vocês. Ninguém precisava de mim na defensoria. Ninguém precisava do Mauro lá na Assembleia Legislativa. A gente tem que querer fazer por onde. Até porque é um concurso público mesmo. A gente é super consciente com a coisa pública para cobrar dos políticos, mas a gente esquece que é um cargo público, a gente vai ganhar dinheiro público, a gente tem que estar entre os melhores. É uma briga, é um concurso que serve justamente para isso, para escolher os melhores. Então, olha só, se você não consegue fortalecer a tua vontade e se autodeterminar, você vai ter quem consiga. Vai ter sempre quem consiga. Pode ser o concurso mais fácil do mundo. Vai ter gente que quer mais do que você. Porque tem gente que quer mais do que você. Então, a gente tem que querer mais. No fundo, é isso. Então, o primeiro passo é, enfiar isso na cabeça e querer mais que os outros. Depois, é lógico, usar os meios corretos. Tem várias técnicas. Mas se você não conseguir querer mais que os outros, ninguém precisa de você. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente... o ponto de honra serve como um termômetro para você ver se você está fortalecendo a tua vontade. É lógico que não é só aquilo, eu não vou dormir depois do almoço. Então quem não dorme depois do almoço passa concurso. Lógico que não. Mas é uma forma de você perceber que você não dormindo depois do almoço, você está conseguindo se vencer. Porque a gente precisa fortalecer nossa vontade e cá entre nós, cara. Isso é uma oportunidade ótima que a vida te dá para você ganhar virtude mesmo. Tu vai se tornar uma pessoa melhor, cara. Eu tenho um certo não tenho saudade, que minha vida é muito boa hoje. Mas assim, foi uma época boa de estudo para concurso na minha vida. Eu aprendi muita coisa de direito. Por acaso, aprendi muita coisa também humana na época. Foi uma época muito boa, conheci gente muito boa que me ajudou. E ganhei essa virtude de estudar. Então, cara, é uma oportunidade enorme que a gente tem. Então, eu também não fico olhando para a época de concurso como se fosse uma angústia. Eu também não gosto da galera, Mauro, que fica nessa de, eu quero ser concurseiro. Tem uma galera que, tem Instagrams de concurseiro maravilhosos. 60 mil seguidores, posta a rotina todo dia. Essa pessoa não vai passar. Eu tenho certeza que essa pessoa não vai passar porque ela está mais preocupada em postar a rotina toda coloridinha do que efetivamente estudar. Mas, então, não quero que o cara tenha esse apego a ser concurseiro eterno. Agora, o cara também, sabendo que é concurseiro, tem que levar aquilo da melhor maneira possível, dedicar todos os seus esforços e estando naquilo que é o que ele efetivamente tem naquele momento, fazer o melhor possível. E ponto. E é um dia de cada vez, mesmo como a Flávia falou aí, um dia de cada vez. E aí, daqui a pouquinho, aquilo que parecia impossível vai se tornar fácil para você e você vai estar sendo aprovado. Passa mais rápido do que parece também, né? Verdade, professor. Então, esse preâmbulo foi exatamente para introduzir isso, que foi algo que mexeu comigo. Se eu tivesse ouvido isso quando eu estava na minha preparação, mexeria comigo. Espero que mexa com você e você tome atitude, que eu não tive a oportunidade de ouvir lá há 8 anos atrás, quando eu estudei, eu não tive possibilidade de escutar isso. Você está tendo a possibilidade, agora você tem que tomar atitude. Professor, o assunto de hoje é resumos, né? Resumo eficiente. Professor, há um processo dentro das pessoas que lidam com o concurso de uma demonização do resumo. Que eu acho bastante inválida, na minha opinião, porque eu tô aqui, eu fiz resumo a minha vida inteira, eu fiz caderno, como o senhor fala caderno, eu fiz a minha vida inteira. Aliás, não é só no concurso, não, desde que eu estava na escola, lá no 2º grau, eu fazia os meus cadernos. Então, há uma demonização do resumo. Primeiro que é uma coisa de marketing, primeiro é óbvio que há uma coisa de marketing no meio. Segunda coisa é que há uma demonização também, tirando como base, como referência, eu acho que esse é o principal aspecto, o resumo mal elaborado, o resumo que não tem os princípios principais de um resumo que seja adequado. Então, assim, eu acho que essa demonização que aconteceu do resumo, como se fosse algo intrinsecamente ruim, péssimo, horrível, eu acho que vem exatamente de utilizar-se como premissa
um mau resumo. A premissa não é um mau resumo, um resumo mal elaborado, que demora demais, que gasta muito tempo, etc. Mas existe uma forma, e é isso que a gente quer debater, que eu até listei aqui alguns princípios desse bom resumo. Existe um bom resumo que é válido, que ajuda muito, que acaba se tornando um material base, que vai te ajudar muito na revisão e que vai se tornar referência tua para o estudo. Eu queria perguntar para o senhor se eu acha também essa demonização também do resumo é um pouco exagerada, assim, vamos dizer. Cara, sabe o que eu sinto? Tem um erro aí. Eu acho que assim, o resumo. A gente vai falar longamente sobre isso, vai ver o que presta e o que não presta do resumo. Agora, cara, existe realmente. Tem um papo que me irrita profundamente, porque eu acho que é uma porra, mentira absoluta. Que é, você tem. Eu não sei se a galera daqui quer estudar. É bom até comentar aí, quer estudar para que tipo de concurso, se é discursivo, se é objetivo. Mas, cara, existe um papinho que me irrita, que é o papinho do você tem que ler doutrina, você tem que ler livros, você tem que, senão você não vai passar nunca. Primeiro, isso gera um obstáculo enorme na cabeça das pessoas, porque os livros são gigantes. Gigantes. Não tem tempo hábil para ler tudo de tudo em livro. Segundo, a pessoa normalmente não tem uma bagagem construída, como a gente falou, para pegar uma doutrina, sair lendo e conseguir digerir aquilo com facilidade. E terceiro, não é necessário ler manual, ler curso, ler livro de tudo para passar em concurso. Não é. Eu não conheço ninguém que passou. Pô, talvez eu conheça excepcionalmente pessoas que passaram estudando assim. 99% das pessoas estudam com material resumido. Então, o primeiro ponto é esse. Pô, se a pessoa está reclamando do resumo, reclamando do material resumido, porque quer vender uma imagem de que as pessoas têm que ser eruditas e que vão conseguir formar uma mega base jurídica de Ponte de Miranda, Caio Mário, Barbosa Moreira estando para concurso, não vão. Isso não vai acontecer. Então, assim, quando se começar esse terrorismo para cima de vocês, ignorem solenemente, porque não precisam se angustiar de não conseguir pegar um material grosso desse para passar, porque não precisa desses materiais para passar, e digo mais, pode ser que esses materiais te atrapalhem para passar em concurso, tá? Porque eles não são feitos para concurso. Então, pô, se esse é o problema, né, ô Paranhos, se esse é o problema, esqueçam. Então, assim, essa demonização de resumos e materiais resumidos, isso é para entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Aí, outro ponto, aí vem o ponto principal dos resumos. Eu até, né, no meu curso lá de como estudar para concurso e nas dicas que eu dou, eu não sou nem o maior entusiasta de faça um resumo de tudo. Eu não sou, em geral, porque é uma questão de custo-benefício, que é o que a gente vai falar também. Demora para fazer um resumo, né, Mauro? Demora. Ainda mais um bom Sim. resumo. Não demora tanto quanto muita gente demora, mas também não é a mesma coisa que você só ler. Demora. É óbvio, é um investimento. Pode ser um investimento, porque você vai fazer aquele material para depois, né, quando for reler, que é o mais importante de tudo, ter um material redondinho. Então, é um investimento que tem que ser feito. Se for necessário, tem que ser feito. Agora, a gente tem que avaliar, tem que ver se o resumo é necessário efetivamente. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a gente tem duas opções. A primeira opção é comprar. Hoje tem muitos bons materiais. Tem muito material e tem, cara, cada dia mais bons materiais por aí, para todos os níveis de cargo, né? Nível médio, nível superior, as carreiras jurídicas. E quando eu digo material, pode ser aqueles PDFs que alguns cursos dão, alguns prestam, né? Muitos não. Outro pode ser material voltado para concurso, da Juspodium, por exemplo, que você vai encontrar resumo, vai encontrar sinopse, vai encontrar até manual, se for o caso. Então, assim, tem manuais para todos os níveis, tem livros para todos os níveis que tem um caráter mais resumido. Então, para mim, mais importante do que você fazer ter um resumo de algum outro material, eu não sei se quando você fala resumo, você fala caderno também, o caderno está inserido o caderno, aí. seria o caderno, assim, mais ou menos. Então, porque caderno, normalmente fala caderno quando vem da aula, né? Mas, no fundo, o caderno é um resumo da aula, né? E a aula boa é um resumo dos livros. Então, é um resumo, em última análise, né? Acaba que é um resumo que você faz enquanto assiste a aula, né? Então, fica mais leve também do que você sentar e sair fazendo. Mas, provavelmente, o tempo vai ser o mesmo. Talvez o resumo seja até mais rápido, né? Mas o mais fundamental para mim é você tem um material resumido, né? Então, eu tenho um material resumido. Pode ser um livro já redondo para concurso, que você vai ter que fazer adaptações, ou pode ser um caderno, que é um resumo da aula, ou um resumo de um outro livro, que você considera intragável para ficar lendo direto nele, você acha que vale a pena o investimento de resumir aquele material. E realmente pode ser que valha, né? No médio prazo vai valer a pena, do que se você ficasse no material mais
mais grosso. Então, assim, o resumo, esse material resumido é fundamental. É fundamental. Você não tiver material resumido, é um trabalho muito maior do que simplesmente, do que você ler qualquer outra coisa. E se esse qualquer outra coisa for esses livros densos aí, eu já adianto que esse papo aí eu sou completamente contrário e tamo junto, porque isso é um desfavor, cara. Estão querendo tocar um terror desnecessário. Quando tem terror, a gente toca, a gente fala a verdade. Ó, isso aqui é difícil, não tem jeito. Agora, o que não precisa, a gente fala, não precisa também, né? Sim. Professor, e assim, quando você estudava mesmo, vamos supor, você pegava um livro desse, um livro que fosse esse mesmo resumo. A partir daí, você utilizava o grifo, você fazia um resumo, como você fazia... Como você fazia do livro mesmo. Vamos supor que você estava estudando ali uma matéria, sei lá, processual penal, você pegava ali aquele livro conciso, você fazia um resumo, você fazia um grifo. Qual era a metodologia que você usava ali? Eu tinha, assim, até um pouco pupurri, né, as coisas. Isso é importante para a galera também. Não necessariamente você tem que ter o mesmo critério para todas as matérias. Não necessariamente. Porque eu fiz um curso regular, né? Eu fiz um curso regular. Do curso regular eu fiz os cadernos, muito bem feitos. Os professores eram muito bons. Então, meus cadernos estavam prontos. Quando eu comecei a estudar, eu tinha esses cadernos. Não lembrava uma vírgula que eu tinha escrito ali, mas eu tinha os cadernos, que é o resumo, o material resumido. Então, nas matérias principais, eu tinha esses cadernos. E, vamos dizer, 70% deles foram meu material base até o final. Outros eu fui percebendo que não eram tão bons. Aí você sempre faz adaptações, né? Descobre um outro material que é melhor. Enfim, isso também faz parte, gente. Também. Vocês não precisam acertar em tudo de primeira vez, né? Mas o importante é escolher alguma coisa e ir com esse material também. Porque tem a galera, né? Porra, o cara fica, meu irmão, tem 35 cadernos. Troca, né? 35 cadernos, tem o caderno de todos os professores de todos os anos, tem o PDF de todos os livros. Esse cara não deve conseguir dormir. Porque o cara não tem um material que ele sabe que é o que ele vai estudar. Amanhã eu vou estudar civil, vou ler o quê? Não vai ficar 3 horas para decidir o que vai ler, não vai estudar. Então, assim, parem também com esse ser caçador de material, porque isso aí não vai ajudar ninguém em nada. Mas, enfim, eu tinha várias matérias, eram os cadernos. Depois, eu tinha outras que eram materiais escritos, por exemplo, da Juspodium, leis especiais para concursos. Eu até mostrei outro dia numa live aí, consumidor. Eu li ali. Porque é como se fosse um caderno. Eu nunca tinha tido aula de consumidor. Aquilo é um material resumido. Eu partia dele. E tinha outras matérias que eu li livro mesmo. Porque não tinha assim, um material mais resumido. E eu também acho que o manual dava para ler. Agora, todas essas opções, o mais importante, depois de você ter o material escolhido, você tem que marcar esse material, tem que grifar esse material. E aí com muito critério. Se você marcar o teu material, aí você está trazendo ele para outro nível. Então, escolher um material resumido e grifar esse material resumido. Isso pode demorar a primeira vez? Pode. Mas depois, quando você for revisar, aí vai se tornando cada vez mais fácil. Essa é a chave do sucesso. Essa é a receita. Verdade. Tem gente que não grifa nada também. Mesmo tem gente que... Eu sou muito burro. Porque tem gente muito inteligente. Os caras leem só vários livros diferentes e não marcam nada. Essas pessoas são gênios, mas eu não sou gênio. Provavelmente a maioria aqui não é gênio. É melhor de criar os nossos métodos que funcionam. É verdade. Eu adotei um método parecido, professor. Assim, quando eu tinha alguma matéria que eu tinha já alguma pré-leitura alguma bagagem anterior àquela leitura, eu, em regra, já grifava diretamente o material, alguma forma assim. Mas quando eu partia do zero e tinha uma dificuldade, eu tentava elaborar resumos escritos. Mas eu tive sempre facilidade para escrever, elaborar esses resumos escritos, né? Até eles têm algumas premissas, né? Eu acho que a gente tem que ser conciso. Você tem que ser nem tão enxuto que você perca a informação que seja crucial, mas nem ter uma informação exorbitante, né? E eu pensei aqui, exatamente, o resumo ele também... Ele tem que ser funcional. O que é ser funcional? Ele tem que atingir o objetivo dele. Então, se ele quer atingir o objetivo dele, que é trazer de volta aquele conhecimento que eu tive, eu não preciso de reproduzir as palavras que estão no livro ou no PDF, ou seja lá o que você esteja utilizando. Eu tenho que colocar aquilo nas minhas palavras. Primeiro que a gente já tem um estudo científico com lastro gigante, que quando você está só copiando é só uma cópia. Então, a tua memorização é muito baixa. Quando tu começa a escrever com as suas palavras, você já, de alguma forma, está dialogando com os materiais, etc, etc. E lá. Então, ele tem que ser funcional, assim. Ou ele é funcional dessa forma, entendeu? Ele é curto, ele é enxuto, ele é sem perfeccionismo, ele não é com 1000 canetas, sei lá o quê, né? Ou seja, você tem que ter ele tem que ser rápido para ser elaborado. Eu acho que, realmente, se a pessoa não consegue
se ela tem a dificuldade, quando a gente tinha alguns alunos que a gente direcionava isso tudo, muita gente falava, pô, se você não está conseguindo fazer rápido o resumo, então vai para o grifo, pô. Se você não consegue elaborar isso no teu treino, comece a pensar, vai logo para o grifo, porque senão vai parar o teu estudo, vai estancar a tua preparação. Mas se você tem essa habilidade, se você tem essa habilidade da concisão, se você tem essa habilidade da funcionalidade, se você consegue elaborar em um prazo relativamente curto, é algo que pode ser pensado, é algo que você deve se utilizar, porque facilita muito na hora da revisão. Eu lembro quando eu estudei Administração Geral e Pública, que é uma matéria bem complicada, eu tinha vários resumos, e era uma matéria difícil, era uma matéria que a banca cobrava o mínimo detalhe, o detalhe que praticamente inexistente, entendeu? Mínimo, mínimo, mínimo. Então eu pegava muitas vezes aquele dali, pegava um mínimo daquela informação e trazia para lá, né? Mas se você não está conseguindo, ou seja, se você tem essa dificuldade, se você demora muito para fazer o teu resumo, vá lá e só grife o teu material mesmo, grife, depois retorne, grife, pegue de novo, esse tipo de coisa. Sim, esse discernimento é importante mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é como que é o resumo para você. Na verdade, primeiro passo. Eu, quando leio material grosso, vamos dizer assim, que pode ser um manual para concurso, pode ser uma sinopse, pode ser o resumo, pode ser o material original. Quando eu leio aquele troço, eu consigo entender o que está acontecendo ali? Primeiro ponto, né? Ok. Talvez no primeiro momento não, porque você não leu nada na faculdade inteira, nunca leu nada na vida, realmente não é fácil. Mas depois de um tempo você vai tendo ritmo de estudo, você consegue ir entendendo? Pronto, você vai perceber se você não consegue de jeito nenhum pegar o material em prosa, ou se você consegue. E aí, segundo, eu consigo resumir rápido, minimamente rápido? Eu consigo resumir no ritmo que o negócio rende? Ou eu fico, um dia inteiro para resumir 10 páginas? Porque aí provavelmente você está reescrevendo, apego formal, idiota. Porque assim, eu até tenho vários critérios, tenho cor para tudo. Mas, cara, eu marcava rapidamente. Se você for fazer setinha de cada cor, a setinha não ficou boa, tu apaga, esquece. Você tá brincando de estudar para concurso, entendeu? Vai fazer faculdade de arte, sei lá, alguma outra coisa. Agora, estudando você não tá. Entendeu? Tem que ter um senso prático da coisa. Você não pode ter um apego perfeito. Tinha cadernos meus muito bem marcados e cadernos meus pifiamente marcados. Hoje, se eu fosse marcar, eu marcaria diferente. Mas é o que eu tinha, meu. Então eu ia com ele mesmo. Tava rosa, tudo pronto, paciência. E uma hora tu decora o rosa também, do mesmo jeito que era para ser o azul, enfim. E aí, a terceira coisa também que eu vi gente falando aí. Isso é um erro tremendo. Eu gosto de reescrever, eu gosto de resumir, eu gosto de fazer qualquer outra coisa porque eu não gosto de marcar direto no material. Esquece. O livro foi feito por homem, não foi o homem que foi feito por livro. Meu irmão, esquece esse negócio. Eu quero meu livro perfeito. Compra outro com o teu primeiro salário, você compra todos os que você comprou para concurso. Esquece isso. Se você está nesse nível de apego, eu quero meu material, imaculado, então eu vou fazer resumo de tudo, ou seja, você vai reescrever tudo, traduzindo para você, você prefere perder tempo enormemente, resumindo, que provavelmente não é resumo também, porque você não quer marcar, esquece. É feito para marcar esse troço. Eu também não gosto de marcar livro, não, mas os livros para concurso é feito para isso. Você quer passar no concurso ou tu quer ter uma biblioteca? Daqui a 2 anos esse livro está desatualizado, tu vai ter que comprar outro, tá? Então compra com o teu primeiro salário, vou ficar muito mais satisfeito. Então, assim, esse tipo de desordem da coisa, eu tô mais apegado em questões que não me agregam nada no estudo do que propriamente aprendendo, isso não vai te ajudar em nada, galera. Então, assim, volta back to basic, que a gente falou lá no começo. Se você não está colocando o estudo como prioridade, esquece o resto todo, entendeu? Dane-se o resto todo. A gente pode ficar ouvindo aqui 3 horas, a gente fala todas as dicas, nada vai adiantar, porque você não quer de verdade. Então, isso não é justificativo. Então, você tem que ver. Se você consegue aprender o material direto, se conseguir, eu recomendo que tu grife, sinceramente, porque eu acho que o tempo que você vai demorar para fazer o resumo, se você conseguir marcar e sentir que marcando, apesar de não ser igual ao resumo que a gente faria, óbvio, se eu fizesse o resumo, eu faria em outra estruturação. Mas, cara, o tempo que eu vou demorar para fazer um resumo é o tempo de eu ler 2, 3 vezes o livro. Então, eu grifei, li 2 ou 3 vezes. Eu, sinceramente, para mim, que, de novo, nunca tive ritmo de leitura assim, funcionava melhor do que resumo. Então, eu resumi pouca coisa. Resumir mesmo, pegar um A4 e sair resumindo, pouca coisa. Um outro livro de um tema que o livro, era mais... Não era voltado para concurso, então eu falei, cara, isso aqui tá me enrolando, eu não vou conseguir marcar de um jeito decente aqui, para marcar aqui vai ser tão complexo que é melhor eu resumir, né? Então foi pouca coisa, porque o grosso, como o material era voltado para concurso,
dava para marcar e dava para adaptar. Então, grifando corretamente, fazendo setinha, criando critérios, você consegue transformar aquele material bruto num material que você consiga ler e revisar. Entendeu? Então, isso também é um critério que você tem que levar em conta. Agora, isso tudo só é possível chegar no discernimento sério disso se você largar aquele apego lá, porra, a estética do livro, essas coisas que não vão te ajudar em nada para o concurso, tá? Então, compra com o primeiro salário todos os livros de novo, edição nova. A gente combina isso, tá? Maravilhoso, vai ficar melhor, entendeu? Tu vai ficar mais feliz, tua mãe vai ficar mais feliz, teu salário, teu dinheiro vai ficar mais feliz, tá? Então, tu compra lá o livro, de repente vai ter até auxílio-livro na carreira, que eles não contam antes, mas depois que você entra, você descobre que tem auxílio-livro. Então, você vai resolver esse problema dos livros imaculados. E o resumo, aí beleza, tem que fazer um resumo? Aí eu tô contigo, Mauro. Primeiro, tem que ser sintético o resumo, pô. O resumo é um resumo, né? Então, assim, tem que ser menor do que o material, não é menor. Ele tem que ser isso também, o pessoal também fica angustiado, né, Mauro? Comecei a resumir agora, não sei se eu resumi o suficiente, não sei se eu botei mais ou menos. Isso faz parte também, é lógico. Mas o teu resumo tem que ser o quê? Tem que ser o líquido do que tá ali. E quando eu falo resumo, você pode levar os mesmos princípios ao meu caderno da aula. O que é para eu fazer na aula? É para anotar tudo? É para anotar nada? Não, o teu caderno na aula tem que ser o seguinte. Todo o conteúdo líquido ali, o que o professor efetivamente trouxe para você, o que tem de conteúdo tem que estar no teu caderno. Agora, o que ele falou 2 vezes não precisa estar 2 vezes no seu caderno. A palavra que ele escolheu, em 90% dos casos, não precisa ser a palavra que está no teu caderno. Que é o que você falou, né, mano? O resumo é a mesma coisa. Você não precisa copiar exatamente os mesmos termos. Se for um termo técnico que faça diferença, óbvio. Agora, se for expressão do autor, eu se escrever uma coisa e você escrever uma coisa, vai ser diferente. Mas a ideia é a mesma. E aí o cara tem que resumir de um jeito que ele entenda aquilo, né? Lógico que vai ter um mínimo de apuro técnico, mas tem uma margem gigante de como se expressar. Então, tanto no caderno quanto no resumo de material escrito, você tem que deixar só o líquido, só o que interessa, e você deixar só o que interessa do jeito que você entenda. E aí eu recomendo também que os teus resumos sejam resumos mais esquematizados do que só em prosa. Como assim? Não é para você sair escrevendo, ainda que, ok, eu vou escrever só o essencial. Já é um ganho? Cara, é um ganho porque você, de 1000 páginas, vai passar para 200. É óbvio que é um ganho na hora de revisar. Mas mais do que isso, você pode fazer, e aí você vai, de novo, ganhar ritmo disso, né? Você vai ganhar hábito de fazer isso. Você vai fazendo de uma forma esquematizada. Então, abre o tópico, subtópico, setinha para baixo, quando for setinha, ezinho, se for exceção da exceção, eu tinha o ezinho, entendeu? Vai criando teus critérios. Aquilo tem que ser visualmente muito mais palatável do que o livro. Porque a grande vantagem do resumo do caderno é visual, da memória visual. Que é na hora da minha prova oral. Tu teve prova oral aí? Acho que não, né? Não tive não. Então, prova oral, cara, eu já tinha lido tantas vezes o caderno que, pô, se o cara me perguntasse, eu sabia onde estava no caderno aquele troço. Qual era a página, onde estava na página, era na esquerda, era na direita, era em cima, era embaixo, qual era a cor. Eu sabia de cor. Por quê? Porque eu li 1000 vezes aquele material. E era um material que visualmente facilitava decorar, né? Então, o resumo ele tem essas vantagens. O caderno tem essas vantagens. Você adapta aquele bruto de uma forma que vai te facilitar a revisão, que é onde você aprende, tá? Vocês aprendem quando vocês revisam. Não é quando faz questão só, não é quando está lendo a primeira vez, não é também quando está resumindo. A gente aprende mesmo quando está lendo, relendo. Quando a gente lê e relê 1000 vezes, você decora. E também não para de querer entender as coisas, é para decorar, não é para entender. Tá? A maioria das coisas a pessoa não vai entender. Tem coisa que eu não entendi até hoje, mas eu decorei aquela porcaria e você consegue responder. Não dá para entender sem decorar. Então, assim, para de achar que você é burro, que você não entende, que você não aprende. Você provavelmente não aprende porque você não está revisando o mesmo material e você não está querendo decorar o material. E tu não marcou o material. Ou seja, você está com o material errado e não está revisando. Então, não tem como aprender mesmo. Eu estaria estudando até hoje se estivesse errando nisso também. Entendeu? Uma hora é a mesma coisa. Qualquer aprovado. Verdade. Eu acho que a gente tocou aqui nas premissas, né? Seja esse resumo efetuado como resumo, às vezes esse resumo físico ele vai ser necessário, outras vezes não. É necessário ter essa percepção do estudo, mas que realmente em alguns momentos, igual eu estava falando aqui com o senhor, na situação que eu vivi na administração geral e pública, eu tive que apelar para aquele recurso, não tinha outra forma de eu aprender, porque realmente eu não estava conseguindo gerar uma retenção. Não tem material. Exatamente. Às vezes não tem e aí eu acho que E aí eu acho que seja no resumo físico, seja no grifo, de qualquer forma, mandar um abraço ao professor
para o professor Rafael, que está aí na live com a gente, um abraço, professor, que seja no material físico ou no material ou no grifo, a gente tem que compreender a ideia central, a gente tem que grifar ou anotar a ideia central. Eu vejo que muitas vezes, por falta de hábito de leitura, ou seja, que muitas pessoas não têm esse hábito, as pessoas têm uma dificuldade de interpretar o texto ali, o que realmente é central, o que é floreio, o que é uma repetição, o que o autor está falando aquilo só para reforçar o argumento e não precisa necessariamente eu saber daquelas coisas todas. Então, assim, isso você vai adquirindo isso pelo hábito da leitura. Você vai identificando dentro do texto, do que o autor está escrevendo, o que realmente daquilo dali eu capto como ideia central, o que dentro dali ele está usando só como exemplificação, o que dentro daquela informação é acessório, eu posso excluir, e isso vem da bagagem que você vai acumulando de leitura, e essa interpretação, porque muitas vezes essa ânsia de grifar, ou essa ânsia muito grande de anotar muito, ela nasce, na verdade, de uma incerteza do que é válido e do que não é inválido, ou seja, do que realmente é importante, do que não é importante, do que é acessório ou não é acessório. E isso a gente tem que ter bem claro e começar a entender isso. E mais, muitas vezes a gente pode pecar, seja no grifo, ou seja no nosso caderno, por colocar menos informação e depois, no momento posterior, nas questões, no momento posterior, quando você vai ser testado, aí você vai ver, pô, aquela ideia é importante, você pode voltar. Ou seja, a ideia é que seja o seu resumo, ou seja o seu grifo, ele não é algo estanque, parado, imóvel no tempo. Ele é algo que é dinâmico, ou seja, e se você escolher o menos ao invés do mais, na minha experiência de concurso, vai ser melhor, porque você vai, ao longo do tempo, você vai aprendendo. Se você grifou demais, já não dá mais para voltar atrás, está grifado. Se você escreveu demais, já fica difícil também adequar aquilo, mas se você resguardou a informação, você consegue. E outra coisa também é entender que o nosso cérebro, seja no resumo, seja no grifo, seja lá no que for, ele precisa de um estímulo muito menor para retornar a informação do que no momento que você leu. Quando você leu, você aprendeu. Você conseguiu, você capturou a informação. Agora você precisa de algumas informações chaves para retornar tudo isso. E o último ponto, antes de retornar a palavra para você, professor, que eu acho que é crucial e fundamental, e muita pessoa, às vezes, por desconhecimento, é você terminar o estudo e ter a capacidade de explicar para você mesmo que você estudou. Isso é algo que fundamental, cara. Isso é fundamental, cara. Isso é algo que eu aprendi. É isso aí, é isso. Isso eu aprendi quando eu era, sei lá, desde quando eu era pequeno, vamos dizer assim, que eu tenho esse hábito de leitura, mas eu sempre, desde que eu estudei, eu estou pegando um livro para estudar, eu tenho cuidado de quando eu termino, antes da gente começar aqui a live, eu estava lendo o livro, e eu terminei um capítulo. Quando eu termino o capítulo, fecho o livro, eu paro e vou contando a história do que eu li, aquele capítulo todo, entendeu? Quando eu estudava, era a mesma coisa, terminei, fui estudar atos administrativos hoje. Beleza, terminei a aula, fiz lá, grifei, eu fiz o meu resumo. Em regra, eu fazia muitas vezes o meu resumo. Pá, fecho ele. Pô, mas agora, rapidamente, eu ia retomando. Pô, não consegui retomar tudo. Voltava lá no resumo, via. Porque aquilo que você não conseguiu explicar para você mesmo, você não reteu. Aí tem uma curva, professor, que é bem interessante, que tem uma curva que se chama, que é famosíssima, que eu estou esquecendo o nome dela, pirâmide de Glasser. É um troço da década de 90 e tal. Que foi um estudioso que criou isso. Mas ele falava que quando você tem a capacidade de explicar qualquer coisa, a sua capacidade de retenção sobe para 80%. 80%. E isso é uma coisa intuitiva, né? Óbvia, né? Mas eu vejo que as pessoas ficam só no ler, no ouvir, e só isso. Então, eu acho que a partir de hoje, a primeira coisa que você tem que tomar de tudo isso é ser inteligente no seu grifo ou no teu resumo, nós estamos falando, mas o mais importante, talvez, essa etapa mesmo, é de você conseguir se explicar. A gente conversava aqui com uma aprovada, foi aprovada em segundo lugar no concurso do TRF, a Júlia. Ela estava aqui, fez uma live com a gente. E ela falava que ela tinha o hábito de terminar os estudos e dar uma aula para ela mesma daquilo. Pô, fantástico, ela entendeu, ela está fazendo isso que a gente está falando. Então a gente tem que começar a ter a capacidade, porque eu estou vendo que as pessoas terminam de estudar e não entendem nada. E por isso que a gente vai conversar com a pessoa, pô, eu terminei de estudar uma matéria e fui fazer uma questão e eu acertei 40%, 50%, 60%. Por quê? Porque você não entendeu. Se você tivesse terminado aquele material e explicado para você mesmo, ia ficar nítido para você que você não entendeu. E aí você ia buscar de novo, ia de alguma forma incrementar esse seu estudo. Aí eu passo para você, professor, se você fazia também essa técnica de se explicar, cara, ainda que mentalmente, né? E, isso é a coisa mais importante do mundo, cara. O que me deixa triste é aquela galera das 20 horas líquidas por dia de estudo, que é a maior piada que existe. Esse negócio, tem gente que tá mais preocupado com o cronômetro do que efetivamente estudar. O cara fala, eu tô estudando há 35 anos, o dia inteiro.
E aí eu descubro que o cara não estudou um minuto. O cara fica lendo vários materiais, lendo às vezes o mesmo caderno, lendo. Atividade passiva. Só lendo, lendo, lendo. Ok, alguma coisa o cara vai pegar, é lógico, né? Se você repetir para mim 30 vezes, qual é teu time lá? É Goiás? Você é Goiás? Não, pior que eu sou Vasco. Puta merda, isso nem time é, cara. Mas enfim, se você cantar para mim 30 vezes o hino do Vasco, eu vou aprender alguma coisa. Agora, quando eu tiver que cantar o hino do Vasco, coisa que jamais acontecerá, eu tenho duas opções, ou eu decoro ou não. Quando você está na prova lá com as questões na tua frente, ou na prova oral na tua frente, ou na discursiva na sua frente, você vai ter que tirar da sua cabeça o conteúdo e responder. Você não vai ter consulta. Então, no seu estudo, você tem que antecipar esse momento. Você tem que ver se você decorou esse troço. Ler diferente, resumir diferente, estudar, que é igual decorar. Estudar e decorar. Ah, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Para mim era muita coisa, para era muita coisa. Mas eu consegui decorar essa porcaria. Eu sabia tudo. Hoje não lembro mais nada. Hoje não lembro quase nada, porque eu sou burro, de novo. Eu não lembro as coisas magicamente. Se eu não estiver relendo toda semana aquele caderno de administrativo, ato administrativo, se tentar botar aqui os elementos do ato administrativo, eu prefiro nem falar, né, ao vivo para todo mundo. Provavelmente eu vou errar ou esquecer algum. Então, mas eu sabia isso de cor. Era ridículo. Por quê? Porque eu lia essa porcaria toda semana. Chegou uma hora que eu lia toda semana, todos os cadernos. Então, assim, é óbvio que eu ia decorar, né? Então, estudar é igual a decorar. E aí, o Mauro falou, não adianta ficar só lendo, não adianta. Esse critério aí que a outra garota falou, é exatamente o que eu fazia, tá? Eu até falo que pra galera fazer uma revisão interna da matéria. Como assim revisão interna? Você vai ler o primeiro tópico lá. Elementos do ato administrativo. Li a primeira vez. Marquei. Beleza. Segunda vez, tu vai ter que ler. Não está mais marcando. Você tem que se obrigar a tentar ir antecipando o que vem. Então, pô, qual é o primeiro elemento mesmo? Competência. Tem competência, né, mano? Então, pô, competência. Beleza. Competência eu lembro. O que era? Ah, não lembro. Tem uma divergência, mas não lembro. Beleza. Segunda vez, você já deveria estar lembrando alguma coisa. Terceira vez, é você que vai ter que explicar para você mesmo aquilo. Então, a terceira vez que você estiver lendo, você já vai ter que... Você tem que estar buscando aquilo na sua cabeça. Então, a terceira vez, você tem que estar você explicando aquilo. Não digo que necessariamente você tem que parar e ficar replicando em voz alta, como muita gente faz, e é efetivo mesmo. Eu vi gente comentando aí, eu tenho feito no escritório, falando em voz alta, explicando a matéria. Isso funciona mesmo, óbvio que funciona, é a melhor forma que tem. Porque você está explicando, você está tirando da tua memória. Então, você está fixando ainda mais o que já estava fixado. Agora, também demora para explicar em voz alta tudo, né? Você não vai ter esse tempo, dá para aplicar isso com o seu estudo sempre, senão vai demorar. Mas você pode fazer isso na sua cabeça. Então, você, em vez de olhar para o caderno, você tenta lembrar. Ó, o primeiro elemento era esse, o segundo era aquele, tem uma divergênciazinha naquele, a previsão está em tal lugar, quarto. Tenta rememorar todo o teu caderno, tá? É claro que o primeiro dia que você lê aquela matéria, não necessariamente você vai estar com aquilo fresco na cabeça. Quando você for revisar ele daqui a um tempo, você também não vai lembrar a primeira vez. Mas eu te garanto que se você sempre se obrigar a ler a matéria dessa maneira ativa, essa revisão ativa, toda vez que você lê cada tópico, que é o que o Mauro falou, eu acabei de ler um capítulo, parei para tentar lembrar. É isso, cara, isso é fixar, porque a tua memória recente ainda está lá. Daqui a uma semana o Mauro não lembra o que leu nesse capítulo, se for tentar lembrar, né? Pô, eu também tô lendo, tô lendo lá o livro também, né? Biografia de São José Maria. Tô aqui lendo o segundo. Cara, já li, sei lá, 100 páginas desse livro. Eu lembro o quê? Sei lá, tem umas ideias vagas. Por quê? Porque eu não estudei o livro, né? Tudo bem, um livro, pô, de leitura e tal, eu gostaria mesmo de ter tudo isso na minha cabeça, mas não dá para saber tudo de tudo também. Então, mas eu lembro alguns episódios, né? Agora, se eu tivesse que fazer uma prova sobre isso, eu ia cada capítulo marcar, voltar e decorar. Então, foi isso, isso e aquilo. Você tem que se obrigar a ler de maneira ativa. Sempre que tu quer estudo na vida, é ler de maneira ativa. Sem consulta, em outras palavras. Quando você tiver conseguir lembrar sem consulta, significa que você aprendeu, decorou aquela porcaria. Aí é só você revisar paulatinamente, senão você vai esquecer de novo. Então, esse tem que ser a meta de estudo. Então, para você me dizer assim, eu estudei hoje competência, você tem que me dizer o seguinte, eu lembro de tudo de competência. Eu agora lembro, na minha memória, eu consigo tirar tudo de competência. Isso é igual a estudar. Se você não está nesse nível de perfeição, você tem que saber, olha, não estudei do jeito que eu deveria. Também não precisa se matar,
Porque a matéria é infinita, vai demorar mesmo. Por isso que demora 1 ano, 2 anos, demora, porque é muita coisa. Agora, se você não se obrigar a fazer esse estudo ativo, tu vai ficar 40 anos lendo e nunca vai passar, porque você não está decorando, né? E isso serve para qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa na vida. Você tem que lembrar e se obrigar a lembrar, né? Aí o seu resumo é o que eu falei, resumo facilita, vai te dar uma memória visual, os grifos facilitam, tudo facilita. Agora, isso tudo é preparação para esse momento posterior, que é o estudo, que é a revisão, revisão, revisão. Não só reler, mas se obrigar a expor, né, ativamente aquilo que você leu. Essa é a receita de sucesso. Isso. Quando esse for o teu mote, você está estudando de verdade. Aí, daqui a 6 meses, algo que parece impossível para você hoje, você já vai estar brigando em qualquer primeira fase aí de concurso. Se você estiver fazendo nesse nível o dia inteiro em todas as matérias, com certeza em 6 meses está em outro nível. Eu, de 6 meses, saí de completo ignorante para 8º lugar do Brasil numa prova que eu fiz. Então as coisas andam rápido, eu garanto. Mas É verdade, esse nível de excelência, né? é verdade. Quando a gente encara o estudo como uma forma, não, aquilo dali eu não tô só lendo para passar o tempo, porque esse motor, muitas vezes, que eu acho problemático, e a pessoa sai, porque, ó, cada um tem uma velocidade de leitura, né? Claro que a gente tem que. A pessoa sai dali com a necessidade de bater, ó, já tem que bater 80 páginas, de qualquer maneira eu tenho que ler aquela quantidade, né? Nós estamos no modelo de estudo hoje, e por isso que muitas pessoas deixam de passar, mas é um modelo de estudo muito de escala. Nós priorizamos a escala, a quantidade. E na lógica do estudo, né, estou falando aqui com um professor que é um intelectual, uma pessoa que estuda em alto nível, na lógica do estudo, a qualidade vem em primeiro lugar. Ao longo do tempo, a qualidade e a velocidade começam a caminhar numa direção só. Mas durante muito tempo, nessa fase preparatória, nesse início de estudo, a qualidade e a velocidade elas vão estar em distâncias muito grandes. Então, e entre priorizar os dois, priorize a qualidade. Ou seja, entre sair com 80 páginas e sair com 40, 30, mas muito bem memorizado e tudo mais, a gente consegue isso. Professor, estamos quase acabando, eu quero fazer uma pergunta final aqui para você. Seguinte, você que tem todo uma retaguarda grande do estudo jurídico, como, dentro do material jurídico, a gente captar aquela ideia central? A gente sabe que muitas vezes, dentro do material, você vai ter muitas ideias secundárias que permeiam a principal, é uma das perguntas que a gente faz. E como que o pessoal vai conseguir identificar aquilo que realmente é relevante, é crucial dentro do ensino jurídico e tudo mais? É na experiência ou tem alguma dica mais além dessa da experiência? Cara, é um pouco difícil porque varia, né? Mas o ideal é o seguinte, no direito a gente repete muito, é muito prolixo, cara. Minha esposa sempre fala isso, cara. Estou escrevendo livro aqui, ela vem e fala, não é possível, você deve ser muito prolixo. Porque eu estou escrevendo a mesma parada há muito tempo. E é verdade, assim, a gente não consegue chegar lá. Eu vou pegar um livro meu mesmo e resumir para o que efetivamente prestava e era para estar lá, pô, é 10%. O resto é sinônimo, repetindo a frase de 5 linhas para falar um negócio que poderia ser em uma. Então, o desafio primeiro é esse. Você pegar aquele embromation e marcar o que é essencial. E aí, uma coisa que eu recomendo... E aí vai ter divergência doutrinária, vai ter jurisprudência, vai ter um monte de informação. E a verdade é que... E aí, pô, vai ter rodapé, vai ter doutrina estrangeira, o céu é o limite. Dependendo do material, vai verticalizando sem fim, né? Mas o que é fundamental? Fundamental é você... O que eu recomendo, cara? Quando você for marcar, marca em níveis. Marca em níveis. Você marca, de um certo modo, aquilo que você sabe que é fundamental. Porra, o conceito do instituto. Isso aqui é fundamental. Se eu não souber isso aqui, esquece o resto todo. Beleza. Aí você sabe que abaixo tem, sei lá, um comentário sobre aquilo. Ou uma coisa, pode ser, às vezes você olha e fala, cara, isso aqui é inútil, mas eu vou marcar. Você marca de outra forma. Por exemplo, em Portugal funciona de tal forma. Aí tu marca de outra forma. De uma forma que você saiba que aquela leitura ali não é fundamental. Então, se você estiver revisando, se você estiver sem tempo, se estiver dando uma última revisada, você não vai ler aquilo. Então, assim, eu não vou nem dizer uma dica mágica de, pô, marca só isso, ou isso importa, isso não. Talvez uma forma do pessoal sentir paz de, marquei as coisas, mas sei o que é mais importante e o que não é criando esse critério. Uma forma de marcar porque é fundamental. Conceito ou informação fundamental, natureza jurídica, sei lá, classificação, coisa que, porra, isso aqui eu tenho que saber. Agora, beleza. Aí, abaixo disso, tem uma divergência doutrinária. Pô, uma discussãozinha lá, marca de outro modo.
Aí tem lá, o STF decidiu isso, marca de outro modo. Se você for criando critérios para todas essas marcações, você, na hora que bater o olho no teu caderno, não vai ser uma grande marcação amarela, uma grande marcação verde. Vai ser uma marcação com critério que você, óbvio, Legal. vai ser mais resumido do que simplesmente o livro inteiro. Vai ser mais resumido, porque não marca tudo, né? Não é para marcar tudo, de novo. E de alguma forma você está marcando que é relevante, né? Sim, você está botando no critério também. Também não está naquela angústia de, cara, será que eu estou deixando passar alguma coisa? Tá, você está marcando tudo que tem ali, aí você marca a palavra-chave, não precisa sublinhar a frase inteira. Você marca só a expressão necessária para você bater o olho e lembrar. Talvez nas primeiras vezes. Teu filho? Tem filho? Não, tem. Legal. É que o professor falta só 2 minutos para a gente terminar. Aqui, ó. Esse aqui é torcedor do Náutico, professor. Não é nem Flamengo nem Vasco. Já é pernambucano. É melhor que o Vasco, né? É melhor que o Vasco. É melhor torcedor. Professor, vou pedir para todo mundo marcar, dar um print aí, pessoal, compartilhar. A live foi sensacional, professor. Desculpe interromper, porque realmente já falta 1 minuto só para acabar. Não, é lógico. Já passa rápido. Professor, foi sensacional. A gente quer marcar outras lives com o senhor. Foi um conteúdo relevante. Muito obrigado mesmo. Cara. E a gente ficou muito feliz mesmo. Parabéns aí pelo conteúdo que vocês dividem com a galera, que é muito importante mesmo. O concurseiro é um bicho ansioso, né, cara? Inseguro. E a gente, graças a Deus, pode ajudar um pouco. Exatamente. Então a gente agradece muito, professor, mesmo de coração. Que Deus possa abençoar muito você, sua família também. Agradece muito você. E a gente vai convidar muito mais vezes, pode ter certeza, né? Bom. Um abração, Rigando, abração, professor. Aí fala. Abração pra você. Valeu, Henrique. Um abraço pra você. Valeu, então, professor. Um abração, fica com Deus. Um abraço. Até a próxima, professor. Um abraço. Tchau, tchau.